Olá, tudo bem? Então, hoje vamos falar sobre inflamação, né, e como essa se desenvolve nas doenças. Lembrando que inflamação, né, é um mecanismo de defesa e nosso organismo ele se defende contra quem? Contra vários agentes agressores. No caso, o vírus pode ser uma, né, bactérias, fungos, protozoários e também vermes. E para se proteger deles, o corpo, o organismo, ele vai trabalhar através de quê? De três fatores. O primeiro, meios naturais. O segundo, mecanismos específicos. E o terceiro, que é a aula de hoje, são as inflamações. A inflamação é um termo muito antigo, está no mundo há mais de 2000 anos. Foi falado pela primeira vez pelos gregos, especificamente Paracelso, descreveu que a inflamação ela envolve quatro sinais cardeais ou flogísticos. Né? Conforme a figura, vocês podem observar, né? Temos o calor, o rubor, o edema, a dor. Esses quatro sinais, eles vão provocar um quinto, que é a perda da função do órgão ou tecido. Outra coisa interessante, onde eu coloquei edema, em alguns livros eles colocam tumor. E tumor, um conceito técnico, ele é tudo que é uma cavidade preenchida por alguma coisa. Não significa basicamente como é associado com neoplasias, com câncer. Tumor tecnicamente ele significa outra coisa, ele tem outro significado mais neutro, que é uma cavidade preenchida por alguma coisa, por um líquido, tá? O que é inflamação? Se a gente fala etimologicamente do latim inflamare, que é a ação de acender, de queimar, ou de chama, né? O flogos, que vem do grego queimar, pegar fogo. Assim também, vamos então, como seria um conceito mais central, um conceito mais assim, já com todas, depois de tudo que a gente viu, né, sobre as características, né, da inflamação, um conceito central, basicamente, seria o quê? De acordo com Bogliolo, em 2000 o que é a inflamação? Uma reação dos tecidos vascularizados a um agente agressor, caracterizada pela saída de líquidos e células do sangue para o intestino. Basicamente, está relatando o que acontece, né, durante a inflamação, que é a chegada, através dos vasos, de células do sangue. Quem são essas células do sangue? São as linhas de defesa, neutrófilos, os leucócitos, na verdade, já vamos falar disso. Que vão para onde? Para o interstício. Porque no interstício, algum lugar do interstício, que sim, que está acontecendo o fenômeno inflamatório. E ela, se for muito intensa, né, não modulada, pode causar danos ao organismo. Qual é que é o mecanismo dessa inflamação, basicamente? Né? O agente que provoca essa inflamação, o flogógeno, que a gente fala, agente inflamatório, vai trabalhar sobre esses tecidos, induzindo o quê? Uma liberação de mediadores químicos, ou também chamados citocinas. Basicamente, imaginemos, você cortou o dedo com uma faca suja. Então, o que vai acontecer? Cortou, abriu uma ferida, teve exposição, uma ferida penetrante, de primeira função, que isso a gente vai falar mais para frente nas outras aulas. E o que acontece quando você cortou? Está entrando partículas dentro dentro do corpo. Aí temos células de defesa chamadas de quê? Mastócitos. Esses mastócitos percebem que tem entrada de substâncias alheias, né, o organismo, eles mandam um sinal através do quê? Do que a gente estava falando, dos mediadores químicos. Que são esses mediadores químicos? Eles podem ser vários tipos que nós vamos falar. Os principais são histamina, um deles. A histamina, né, já devem ter ouvido falar, ela é liberada para mandar chamar quem? A linha de defesa, os leucócitos. Os leucócitos estão compostos por neutrófilos, linfócitos, no primeiro momento, macrófagos, eosinófilos, que eles vão vir do sangue, através dos vasos, para chegar no local. Tá? Como é que é a nomenclatura? Você sabe, né? A maioria das inflamações, elas têm o quê? Tem o sufixo "it". Sempre vão ter o sufixo "it" presente. Esse sufixo "it", né? Vai depender do quê? Do prefixo, que vai ser o quê? O órgão que está atingindo.
Aqui, normalmente, né, faringite, né, então da faringe, laringite, se for da laringe, amigdalites, amígdala, né, no caso, dependendo. Se for o brônquio, os brônquios, da bronquite, enfim. Se for as meninges, né, os envoltórios do cérebro, elas vão ser meningites, it, todo você coloca it. E se for do músculo, tecido muscular, mio, aí já muda um pouquinho, porque dependendo, tipo, a palavra, né, ela muda algumas coisas. Então, mio é músculo, it, inflamação. Então, miocite. Aqui eu deixei para você, não vamos entrar em muito detalhe sobre todas essas tabelas, né? Mas para você entender, né? No caso, às vezes, possa ser de importância para você. Imagine uma gastrite do estômago, né? Então, termo gastro, mas it, gastrite. Se for da língua, a língua é glosso, o termo designativo, e mais it, glossite. Imaginemos se for da veia. A veia é flebo, que a gente chama, o termo mais técnico. Mas se aumenta a it, vai ser flebite. Que normalmente flebite é uma consequência, né, de alguns tipos de doenças do sistema circulatório. Do rim, nefrite, pode ser também. Enfim, e aqui também, né, do intestino, interessante, né, do cólon especificamente, colite. Agora, né, tem um cólon ascendente, transverso e descendente, aí já é outra coisa. Aí colite, né, e vai se especificar qual parte do cólon, no caso. Na patogenia ou na patogênese, normalmente dos processos inflamatórios acontecem vários tipos de fenômenos. Lembra que tínhamos falado alterações ou fenômenos? Entre os que mais importantes, vamos ter os fenômenos irritativos, né, que irritam, né, no caso a pele, quando foi o corte, por exemplo. Os vasculares, né, que estão envolvidos os mediadores químicos, que mandam o anúncio, que a gente tinha falado através dos plasmócitos, que liberam histamina e mandam através dos vasos, no caso, a chegada de leucócitos. Né? E aí vai acontecer o processo de permeabilidade celular para eles saírem, né, dos vasos para o interstício. Aí tem os fenômenos exudativos, no qual a formação do exudato, que é um líquido que contém vários compostos, como os leucócitos, proteínas plasmáticas e as bactérias também, no caso. Fenômenos celulares, morte celular, que a gente já viu. Fenômenos degenerativos, vai acontecer necrose celular também, isso também. Até aqui, né, até fenômenos degenerativos, já pode ser lesiva, muito esse tipo de inflamação, porque aí gera pus, né, pus purulento. Que normalmente vocês já viram, né, alguns tipos de curativos, não sei se alguém teve essa oportunidade, tem tipos de inflamações com grau altíssimo de infecção, de inflamação, que já gera pus, porque aconteceu um fenômeno degenerativo necrosante, que se não tiver, né, cuidado, pode determinar a perda ou função desse órgão. E os fenômenos produtivos reparativos, né, que vai ter a formação de tecido fibroso ou as cicatrizes, normalmente. A inflamação é sempre benéfica? Eu acho que sim, mas ela pode ser também lesiva, quando ela dá origem aqui a doenças que podem mudar, no caso, como imaginemos, a artrite reumatoide. Ela pode gerar que é esse um processo de inflamação. O lúpus eritematoso, como eu falei, também gera problemas. Então, gera deformações, fenômenos que podemos falar como de degenerativos. Temos uma queimadura também, né? A inflamação, queira ou não, vai levar à perda, fenômenos degenerativos e depois fenômenos reparadores, né? Através da formação de cicatrizes, que inutiliza totalmente esse tecido, dependendo, né, o grau da lesão. E aqueles casos, né, reações de hipersensibilidade, obviamente tem gente que ela vai ser mais hipersensível do que outras pessoas. Né? Tem gente que uma picada de algum inseto, pernilongo, provoca uma reação inflamatória ou de hipersensibilidade maior do que outras, é claro. Claro, aí vem os processos alergênicos, alergia, né, que envolve outro tipo de mecanismos. Como delimitamos, então, a inflamação? Como lembra que eu falei, é benéfica, mas pode ser lesiva. Então, temos dentro quando a gente estuda nos processos inflamatórios que nós vamos ver nos laboratórios, a normalidade, quando essa inflamação é uma inflamação
fisiológica, ela é normal, acontece, né? No caso, a menstruação, ela provoca um processo de inflamação também, só que ela é fisiológica, ela não alcança o grau de alteração que se fosse a patológica, no caso, né? Outra coisa também, a gravidez também, outra causa inflamações fisiológicas, que elas vão voltar ao normal, que não agridem o corpo, no caso. Tá? Já nos patológicos, nós encontramos que presença, né, de focos inflamatórios, que a gente fala, né, infiltrados, que contém várias células, porque na inflamação fisiológica você não encontra células de defesa, porque como é fisiológico, o próprio corpo vai atingir tudo isso. Já nas patológicas você encontra. Se for uma gastrite, quando façam, né, a coleta, né, no caso a biópsia, para ver o grau, em que tipo de gastrite, qual que é o grau que ela estiver, eles vão encontrar o quê? Bastante células, no caso de defesa, né? Linfócitos, plasmócitos, enfim. Como classificamos? A classificação das inflamações ela é muito variada, mas normalmente, na área da saúde, nós focamos bastante em qual? Tem 3 fatores que eu vou mostrar aqui para vocês. Causa, de acordo com o exudato, e pela duração. Normalmente, a que tende mais, dentro desses 3 que eu falei para vocês, é a que envolve a duração, ou seja, o tempo que demora. E que, de acordo com isso, vamos aqui a classificá-la inflamação aguda e inflamação crônica. A inflamação aguda é característica porque tem presença de quê? De edema, presença de NE, que é neutrófilos, e fibrina, que são proteínas plasmáticas. Já na crônica, além do que tem na aguda, vamos ter que macrófagos, que são células monomorfonucleares, que são MN, e linfócitos também presentes em grande quantidade. Tá? Então, isso é característico. Mas a classificação da inflamação pela causa, a gente também pode ver, né, que se dá de acordo com o que originou. Se for física, imaginemos, você bateu a cabeça, o pé, ou te bateram, enfim. Se for química, ela pode ter sido causada por quê? Um medicamento, sabe, aquela hepatite medicamentosa, provocada por alguns tipos de medicamentos, que causam uma inflamação. Pode ser biológica, por causa da picada de algum inseto, pernilongo, um exemplo. Em algumas pessoas reage, isso vai de pessoa para pessoa. Agora, também pode ser classificada dentro do exudato. Lembra que eu falei o exudato? É o líquido, né, que contém, né, que está presente nas inflamações. E ela pode ser do tipo serosa, fibrinosa e purulenta. Isso que a gente vai falar bastante quando a gente falar na inflamação aguda na próxima aula, tá? Só para você especificar, saber quais são esses 3 tipos de classificação da inflamação, que a principal é qual? A pela duração, que vai para aguda e crônica. Na inflamação aguda, só para falar, assim, invadir as próximas aulas, ela é bem rápida, ela tem que ser rápida. A inflamação aguda, gente, ele é um evento planejado estrategicamente pelo corpo, pela toda a linha de defesa, a linha leucocitária, seja granulocitária ou agranulocitária, ela vai trabalhar para quê? Para cavar esse processo de infecção provocado por bactérias ou por X agentes em o menor tempo possível, até 2 semanas. Tá? Então, o que vai acontecer? Vasodilatação dos vasos, a chegada de mais agentes de defesa, edema, né, característico, fibrina, proteínas plasmáticas e neutrófilos. Isso é característico, presença de neutrófilos. Já na crônica, já dura quando não conseguiu aguda para parar o agente. Então, vem a crônica. Já na crônica é um evento totalmente desastroso, porque gera traz mais consequências do que coisas boas, na verdade. E ela pode durar muito tempo, semanas, meses, mas para chegar a ter uma inflamação crônica, você precisa, né, ter praticamente deixado, né, de perceber que você está com uma inflamação no seu corpo, no caso. Uma gastrite, aquelas gastrites nervosas, aquelas gastrites normalmente são provocadas por ingesta, né, de algum líquido, de medicamentos, enfim, por aspirina, né, às vezes. Elas, você não percebe, chega um momento que elas podem causar
erosão, né? No caso, ou um sangramento e leva a úlcera. E você, nossa, como que aconteceu? Outra coisa importante na inflamação crônica, né? Presença de células mononucleares, que no caso que eu falei, os macrófagos, são os tanques da defesa, e presença de angiogênese. Angiogênese, gente, é a criação de novos vasos. Isso somente acontece em 3 momentos na vida da gente. O primeiro é durante a gestação. O segundo é quando você tem uma doença bem conhecida pela gente, são o câncer, e em inflamações. Nas inflamações crônicas, acontece essa criação de novos vasos, que é a angiogênese, tá? Tá ok? Depois, se eu estou saudável agora, não tenho nenhuma inflamação, muito menos crônica, e eu não tenho angiogênese. Certo? Beleza. Como que trabalham esses agentes para causar essa inflamação? Seja qualquer tipo. Bactéria, vírus, no caso fungo, verme, parasitas, elas trabalham através de mecanismos ou meios. O primeiro, um dos principais, é a virulência. Normalmente, quando você associa a virulência, fala, vírus, que na verdade, no início foi a primeira vez que foi descrito esse meio de agressão, foi num vírus. Mas ela não significa que isso seja para vírus. Muita gente confunde isso. Mas as bactérias também têm grau de virulência. Que é o grau de quê? De toxicidade que a bactéria causa para a célula que está agredindo. Imaginemos, Helicobacter pylori, ela é uma bactéria, né? Ela gera um grau de virulência onde? Nas células epiteliais de onde? Do estômago, no caso. Aí ele vai produzir toxinas, que também é outro meio de agressão, vai criar enzimas, no caso, próprias da bactéria, porque ela consegue sintetizar enzimas que destroem o que? As células. O que eu falei, a Helicobacter pylori, como que ela sobrevive num ambiente tão ácido? Ela consegue fazer com que as células que produzem muco trabalhem para ela e protejam ela. Entendeu? Como que é o grau dependendo da bactéria? Depende também da quantidade, né, no caso das bactérias. A organotropia. O que é organotropia? É a afinidade que tem as bactérias ou qualquer micro-organismo por um órgão ou tecido. Lembra que eu falei para vocês? Organotropia, afinidade, né? Imaginemos, aí o pessoal lá vai jogar bola, joga em qualquer lugar sem sapato, e um deles, sem querer, encostou em alguma estrutura e ralou, né? Muitas vezes acontece o quê? Fez uma ferida e entra qualquer quantidade de bactérias oportunistas. Uma delas é o Staphylococcus aureus, que ela comete muitas vezes muitas doenças na pele. Mas se ela ingressar e ela conseguir não ser detectada, não ser eliminada, ela consegue chegar aonde? Ela gosta muito do tecido do coração, do tecido do miocárdio, das células do miocárdio. Ela gosta de ficar ali e provoca problemas cardiovasculares. Então, você percebe essa organotropia, depende muito, né, do caso. Pode, né, muito perigoso, né, Staphylococcus aureus. Bem, e os fenômenos imunitários que são também gerados por causa da agressão dessas bactérias ou micro-organismos durante a inflamação. A patogenicidade também é o grau, né, no caso, a patogenicidade é o grau de quê? Imaginemos, o grau de destruição que vai gerar, no caso, essas bactérias ou micro-organismos nesse tecido. Conforme isso, lembra que a gente já falou das toxinas, né? Que elas produzem, né? Umas delas, imaginemos um exemplo, os estafilococos que eu falei, de forma geral, elas criam o quê? Toxinas como a coagulase, hialuronidase, a leucocidina. Coagulase para evitar o quê? A chegada de formação de coágulos, formação do tampão plaquetário, para elas conseguirem não ser detectadas. A hialuronidase está mais que tudo vinculada com a renovação celular. Tanto tem cremes, né, com ácido hialurônico, não é nada mais do que isso. Então, elas evitam para quê? Os agentes agressores, eles evitam qualquer detecção. Então, precisam desativar algumas
enzimas das células, né, através dessas outras enzimas que elas produzem. E a leucocidina está envolvida com o quê? Com a chegada de células de defesa. Então, elas bloqueiam totalmente isso. Então, você percebe como trabalha, né? Os fenômenos de inflamação, elas vão provocar o quê? Basicamente, alterações, tínhamos falado, fenômenos celulares e teciduais. Se for, no caso, nas lesões iniciais, a intensidade a gente vai avaliar delas, alterações que vão provocar alterações degenerativas e como que essas alterações degenerativas, inchaço turva, se for no caso da artrite reumatoide, como pode ver no exemplo, e esteatose hepática. Lembra que eu falei da esteatose hepática, que era um tipo de degeneração gordurosa, né? Que tínhamos falado na aula de morte celular? Então, são alterações degenerativas, que, no caso, vão levar esse tecido aqui, a morte celular ou necrose celular. Como podemos observar, no caso, nessa figura, você pode observar toda essa região aqui. Basicamente, aqui estamos mostrando... gente, eu já tô... Bem, aqui estamos mostrando aqui esse redondo, um foco inflamatório. Você vê os pontinhos roxos, não é núcleo não, de células. Isso é células, são os núcleos de quem? Das células de defesa, neutrófilos presentes, fibrina presente, plaquetes, aqueles vermelhinhos. Todo isso é um foco, no caso celular, que está levando essas células à morte, no caso, por causa do agente agressor, no caso. E essa outra que está mostrando a setinha é o próximo que a gente vai falar, que é o tecido de granulação, ou seja, formação de uma cicatriz ou de um tecido fibroso. E agora? Bem, aí vamos também ter distúrbios circulatórios para essa formação do exudato. O exudatos deve ser o quê? A um distúrbio circulatório que acontece aonde? Através, nos vasos, né, nos capilares, através da hiperemia. Já vamos explicar o que é hiperemia, né? No caso, emia, sangue, grande quantidade de sangue, hiperemia, que acontece nos capilares, sabe? Na junção. O que é um capilar? Junção de uma vênula da veia com uma arteríola. Elas se ligam e formam os capilares. É ali que aí normalmente é a troca, né? No caso de sangue, né? Aquela que tem oxigênio com a que não tem, no caso. Mas aí também tem trocas também muitas vezes saídas de células inflamatórias, de bactérias, de líquidos, enfim, como podemos mostrar aqui na imagem. No caso, esse aqui é o apêndice, onde está mostrando, né, no caso o tecido, foi um corte nesse tecido, está mostrando essa região avermelhada, que é uma hiperemia, uma região que é provável que tenha inflamação, porque não acontece hiperemia do nada, tá? Ele não é um fenômeno, tirando, né, na pele mesmo, mas em órgãos não acontece esse tipo de momentos, que é a epidemia, não acontece isso. Então, aqui teve algum problema causado por algum micro-organismo que atingiu apêndice. Podemos dizer que isso aqui vai se tornar uma apendicite? Provavelmente, já que é uma inflamação. Bem, agora a explicação dos sinais de inflamação, aqueles 4 sinais. Primeiro tínhamos falado do rubor e o calor, né, gente? Então, esse rubor e esse calor, o que eles provocam, no caso, no corpo? Eles provocam vasodilatação e aumento, no caso do metabolismo celular. Por isso que, se tem um aumento da vasodilatação, o que vai acontecer? Vai chegar mais sangue. Então, vou ter maior quantidade de sangue e vai aumentar o metabolismo celular, as células vão começar a trabalhar mais rápido, o qual vai gerar o quê? Esse rubor, que é a vermelhidão, e o calor que provocado pelo aumento do metabolismo celular. Isso, né, no caso, isso vai provocar o que a gente chama da hiperemia. Hiperemia, no caso, ativa. E isso, o que é a hiperemia ativa? É o maior afluxo de sangue arterial, tá? Maior afluxo de sangue arterial. O terceiro é o edema. Lembra que nós tínhamos falado do edema, né? O que é o edema, né? É um preenchimento, né? É o inchaço, no caso, que também é provocado pela vasodilatação.
que provoca isso, e também a saída de líquido de dentro dos vasos, muitas vezes, para o interstício, né, para a parte fora dos vasos, devido a que a permeabilidade vascular. E também temos, né, vai acontecer um fenômeno que vamos falar daqui a pouco, que é a quimiotaxia. Bem, e esse líquido que vai sair, esse extravasamento de fluido, vai fazer parte, vai formar o exudato. Que, tipo, imaginemos, você tem várias mangueiras num determinado local, aí as mangueiras começam, né, a fazer buraquinho, começa a sair água. Sai, vai preencher essa área se não controlar isso, não é? Então, esse líquido que sai, que está ficando por fora, aí nesse quarto aí que vamos chamar, que é o meio extracelular, isso aí é o exudato, que no caso de inflamação, né, faz parte da inflamação. Isso seria como que a gente imaginaria o que é o exudato, né? Provocado pela vasodilatação. E isso infiltra, no caso, essa área, né, os tecidos, né? E depois que vai preenchendo, né, vai preenchendo o quarto, a gente percebe que isso vai gerar dor. E a que se deve essa dor? A uma liberação de mediadores que afetam as terminações nervosas, os mediadores, neurotransmissores. Assim também, lembra que eu falei, né, vai se enchendo de água, né, e vai preenchendo todo o espaço dessa área, e essa água vai empurrando outras regiões que são terminações nervosas. E aí você mexer com essas terminações nervosas vai provocar um estímulo que vai para o cérebro manda a resposta e provoca, origina a dor, no caso, tá? Assim, de uma maneira bem rápida, né? Obviamente, fisiologicamente envolve várias coisas, né? Bem, ou também essa dor pode ser gerada pelas toxinas, lembra que a gente tínhamos falado, né? Que são causadas pela bactéria, e que leva muitas vezes à acidificação, excesso de ácido lático na célula, né? Que pode levar à sua morte celular. E a função de todas as células, né? O final de todas as células leva a essa perda da função. Que também, né? Você, tipo, bateu a perna, dentro de um tempinho você não consegue mais mexer nessa perna. Então, se você encosta na tua perna, dói, né? E aí a dor vai te acompanhar, né? Até não parar esse processo inflamatório, essa desmedida saída, né, de mediadores químicos, né? De citocinas, que a gente chama. Para essa saída, né, no caso de células dos vasos, né, que provoca a formação do exudato, é necessário o quê? Permeabilidade vascular. Sabe o vaso? Ele tem células que conformam esse vaso. Então, quando vai aumentando, né, o vaso vai dilatando mais, né, pela chegada de sangue e de outras substâncias, ela tem que liberar algumas dessas substâncias. Para isso, vai ter que vai abrir as células e vai se tornar mais permeável. E por que ela faz isso? Ela não faz isso à toa, senão por causa da inflamação. Então, essa permeabilidade vascular, né, que é causada na inflamação, ela tem um aspecto nutricional. Por quê? Porque as células que vêm, no caso, através dos vasos, para proteger, né, ou combater as bactérias, elas precisam se alimentar, se nutrir. Então, por isso que os vasos precisam dessa permeabilidade para deixar passar através delas proteínas que a gente já tinha falado, né, fibrina, fibrinogênio. Então, está envolvido bastante com elementos nutritivos, já que vai chegar, no caso, proteínas. E isso somente acontece na inflamação, obviamente, na inflamação, basicamente aonde? Nas vênulas, ou também nos capilares, basicamente. Esse é um problema também, porque ela vai gerar que essa constante, né, abre e fecha, acaba lesando essas células também. Então, esse endotélio pode sofrer de necrose celular. Enfim, aí se inicia a angiogênese, formação de novos vasos. E como que esse grau de permeabilidade, né, o acesso que vai ter, né, se deve de acordo com o tamanho da proteína, do peso molecular ou massa molecular. A permeabilidade é baixa,
Se o plasma que vai sair contém proteínas que têm baixo peso molecular ou baixa massa molecular, como a albumina. Se no caso essa permeabilidade é alta, quando esse plasma contém proteínas que são peso molecular elevado, ou massa molecular elevada, como é o fibrinogênio. Esse fibrinogênio vai se transformar depois em fibrina, que se transforma em um elemento nutritivo para a célula de defesa durante a inflamação. Tá? Então, aqui eu mostro para vocês o que seria essa patogênese, no caso. Esse efeito, aqui estamos mostrando o quê? As células polimorfonucleares, basicamente os neutrófilos, eles estão dentro do vaso, elas vão chegando, né? Essa célula esticadíssima aqui é o endotélio, que faz parte da parede, no caso dos vasos. Ela vai chegando, vai rodando, vai sendo identificada e vai chegar um momento em que ela vai sofrer um processo, no caso, de saída, né, de dentro do vaso para fora, para o interstício. Aqui é todo o interstício. Ela vai sofrer, no caso, esse processo de saída, através do que a gente chama de apedese, que é esse processo. Então, ela sai. Uma vez que ela sai, ela está pronta para ir para o local que está acontecendo a inflamação. E aí, né, acontece a defesa, e aí acontece a apoptose, ou enfim, todos os processos, né? Então, isso aqui, tudo isso que a gente falou é quimiotaxia que a gente fala. O processo que se origina dentro do vaso, sai através do endotélio por causa da permeabilidade vascular, essa célula vai para o local onde vai combater os micro-organismos, tá? E como a gente observa isso observamos isso na real? Isso aqui a gente se inventa e vai criando, né? Mas na real existe sim. Observem aqui. Observem, isso aqui é um corte histológico. Essa região que estamos mostrando aqui, que está, não sei se dá para ver. Então, essa região que estamos mostrando aqui, esse aqui é um vaso. Cheio de quê? De mácias, essas vermelhinhas. Além disso, elas vão ter umas pontinhos bem escuros, vocês estão observando? E uns roxos, que estão bem aqui na margem. Bem na margem. São aqueles que a gente viu na figura anterior, que eles ficam rodando, né, no endotélio, porque todos aqui têm células do endotélio que formam esse vaso, e esperando o momento, depois de serem identificadas, para elas poderem quê? Atravessar a membrana. Aí vai atravessar a membrana para poder ir ao local, né? É o que a gente chama quimiotaxia. E essas que estão todas elas nessa margem, a gente chama marginação leucocitária, porque é uma fila de células de leucócitos esperando para sair do vaso. Para ir para onde? Através da quimiotaxia, para ir para o local onde estão as bactérias. Aqui estamos mostrando outro desenho para ver se, caso não entendeu nos outros, aqui mostra o que estou falando. O vaso, chega os neutrófilos, no caso, o fenômeno de quimiotaxia, ele sai através das células do endotélio, sai, né, e pela diapedese, ela vai ao local onde está acontecendo o problema. E aí começa a batalha, né, no caso. Enfim, é mais ou menos o que acontece, né? Se observa esses casos aqui, pulmão normal, tecido de pulmão normal, observa como ele é uma rede, que ela expande, né, quando você respira. Agora, se você sofre um processo, uma inflamação, que é a pneumonia, porque pneumonia significa inflamação do pulmão, ou do parênquima do pulmão. Então, ela atinge todos o quê? Todos esses espaços que conformados pelos alvéolos, brônquios secundários, brônquios primários, que isso a gente vai ver no laboratório, tá? De uma broncopneumonia, basicamente. Então, imagina essa pessoa que tem pneumonia ou broncopneumonia, ela não consegue respirar, como normalmente as pessoas normais respirariam, né? Tanto que pneumonia, né? Se fala bastante que uma consequência, né? Por causa do Covid, né? Enfim. Bem,
Aí, as respostas que as células vão dar a isso, da inflamação, né? A gente vai chamar elas, tem vários tipos de respostas que as células respondem. A primeira delas é a resposta vascular imediata transitória. Ela é rápida, provocada, imaginemos, uma picada, que na hora você sofre, né, no caso, o processo de uma reação. Então, acontece em que 5 a 10 minutos e somente vai parar depois de 15 a 30. Então, mas é rápido, né? Tanto o início da resposta como depois ela terminar, é rápido. Acontece basicamente nas vênulas e ele é provocada por estes mediadores químicos. Lembra que tinha falado de histamina, né, no caso? Também pode ser provocada pela serotonina e pela bradicinina, que são outros tipos também de mediadores envolvidos na inflamação. E a gente pode falar, né, a urticária é um caso que ela é rápida, uma resposta vascular imediata, ou também picada de inseto, como eu expliquei para vocês, né? Aí varia bastante, também tem gente que é bem mais rápido a saída, né, dessa resposta, outras pessoas não. Vamos ter também a resposta vascular imediata, só que prolongada. Ela vai demorar mais, não é transitória como a outra que era até em 30 minutos. Aí já falamos queimadura grave, né? Primeiro, segundo grau, né? E atinge que vênulas e capilares das arteriolas, por isso demora mais, porque se fosse só vênulas, seria transitório, como a gente viu anterior, e se desenvolve necrose do endotélio, por causa dessa permeabilidade que é grande. Aí permanece bastante dia. O típico caso disso são as queimaduras, né, como eu expliquei para vocês. Vamos ter agora das imediatas as tardias. A tardia, basicamente, é prolongada. Ela começa após um tempo. É aquela clássica, né? Eu fui para a praia, fiquei 5 horas na água, nada, não acontecia nada, voltei para casa, e à noite, no final da noite, começa a arder, aquela ardeção, né? Começa a arder a pele. Isso aí é uma inflamação que provocou uma resposta vascular tardia prolongada, né? Queimadura solar, né? Ou também tem a reação à tuberculina, quem já ouviu falar ou fez, no caso, o diagnóstico para tuberculose, pela aplicação da tuberculina, né? Então, também ela provoca uma resposta vascular tardia prolongada, ou seja, uma inflamação. Isso se deve à ação direta do agente e não por intervenção da histamina. Ou seja, né, o sol que agride diretamente a pele. E não é por causa do quê? Dos mediadores químicos como histamina, serotonina, bradicinina, que a gente estava falando. Ocorre nas veias e capilares e não existe contração endotelial. Então, isso aí é o grande problema. Se não existe contração endotelial, né, no caso, demora, né, para a gente ter essa resposta. Aqui só mostrando para vocês a queimadura solar leve, né, dependendo se a pele é branca, né, ou mais escura, demora mais. A reação de tuberculina, né, quem já fez esse teste ou já viu falar, provoca um tipo de inflamação. Quais são esses mediadores que estamos falando toda hora? Ah, mediadores químicos, histamina, serotonina, bradicinina. Então, são substâncias químicas, né? Na verdade, alguns deles são neurotransmissores, no caso da serotonina. Provém de células e do plasma sanguíneo. E temos dois grandes grupos. Um que provém da célula, que a gente chama citógenos, e outros que provém do plasma celular, que estão no plasma do sangue. E dos que a gente vai falar das células, são produzidos pela própria célula, né? Como no caso, a histamina, a serotonina, prostaglandina e proteínas catiônicas. Essas são basicamente as principais, são essas três, histamina, serotonina e prostaglandina. Elas são mediadores, no caso, químicos vasoativos, que provocam a vasodilatação, no caso, produzidos pela própria célula. Lembra que quem produzia histamina era os plasmócitos, gente, estou esquecendo. E a outra, que são os mediadores plasmáticos, né, do plasma, que já temos 3 sistemas, aqui estamos falando de um sistema mais complexo, né, sistema de complemento, de sistema de coagulação e de sininas, né.
Nesta tabela, podemos observar o grau que tem, no caso, esses mediadores, e aonde que eles intervêm. Aí estamos falando desde o início, no caso da inflamação, até a produção até acontecer a vasodilatação, e depois que a célula sai do vaso e vai no local onde está acontecendo a agressão. Se vocês observam aqui comigo, a histamina, né, produzida pelos mastócitos, gente, eu falei plasmócitos, está errado, é mastócitos e leucócitos, ela vai provocar que vasodilatação, ok? Vai trabalhar na permeabilidade celular, ou seja, vai obrigar a que tenha uma contração do endotélio, só que chega até aí não trabalha mais. Então, o que ajuda, e por que não trabalha na quimiotaxia para que chegue até o local? Porque aí não é com histamina, ela somente trabalha até a saída da célula do vaso. Já em comparação, serotonina é a mesma coisa, só que ela é produzida pelas plaquetas, tá? Só em comparação, outro que a gente pode falar, no caso, os leucotrienos, eles já não trabalham na vasodilatação, eles trabalham na permeabilidade para contrair essa célula e, além disso, vão ajudar as células, os neutrófilos e monócitos, a chegarem no local que acontece a inflamação, onde está acontecendo a batalha, por assim falar. Então, você percebe que é um conjunto de mediadores trabalhando sempre para o bem-estar, no caso a recuperação dessa inflamação. Né? E essas células que normalmente vão trabalhar, gente, dentro delas temos os linfócitos. Importante explicar aqui uma coisa, que a maioria das células leucocitárias, neutrófilos, macrófagos, linfócitos, a maioria delas são que fagocitam, elas comem as bactérias. Só que o linfócito, ele não faz isso. O linfócito, ele não fagocita. Ele não fagocita. O que ele vai fazer? Ele vai produzir anticorpos, que é outro mecanismo para destruir as bactérias, os agentes agressores. Ah, professor, mas por quê? Porque a gente, dentro da evolução do nosso organismo, a gente percebeu que tem que ter células que trabalhem por diferentes métodos para destruir os agentes agressores. Não vai ser somente por fagocitose, tem que ter outros mecanismos. Então, o cérebro linfócito produzem anticorpos que destroem, né, os germes. Isso cria também uma memória celular para ela não ser agredida novamente. Se fosse somente por fagocitose, toda hora estaria assim, numa brigaiada, né? Mas agora, com os linfócitos, nos ajudam a criar imunidade. Por isso que é importante isso, tá? Outros são os plasmócitos também mesmo, né? Eles podem ser binucleados, podem ter 2 núcleos, tá? Eles, vários núcleos, no caso. Eles se encontram mais no tecido conjuntivo, então praticamente no corpo inteiro, né? Que tem tecido conjuntivo. Os mastócitos, que são os que produzem, né, os mediadores, como no caso, a gente já falado agora, né, a histamina, né, aqui presente. Temos os monócitos e os histiócitos. Os monócitos, gente, o monócito, ele vem do vaso, ele vai saindo. Vai chegar, quando ele sair do vaso, ele vai mudar, ele vai se transformar em quem? No macrófago. É uma célula imensa, como vocês podem observar aqui. Observem aqui. Você vê essa linha toda, esse grandão aqui, que parece ter um núcleo imenso e tem como uma região bastante... Deixa eu mostrar aqui. Aqui é melhor aqui, que não dá para ver com outro. Aqui. Estou delimitando aqui. Isso aqui é um macrófago, gente. É uma célula imensa, é um tanque que a gente fala. E eles são os que fagocitam em geral lá. Eles, no caso, e também, no caso, os neutrófilos, se estiverem, né, no caso. Assim mesmo, né, que estou mostrando essas fotos, outras fotos dos macrófagos, são assim, imensas, né, enfim, como elas interagem. Então, e já para com essa terminar, qual que é o papel da inflamação na defesa? Ela sempre, né, vai ser útil e conveniente ao organismo, sim, se é que for lesiva, né, já é outro problema, se não for modulada. Ela é prejudicial? Sim. Porque lembra, mostrei da broncopneumonia? Queira ou não, ela se tornou prejudicial porque
não consegue a respiração e a supervivência de muitas células, no caso, né? Então, a pneumonia pode ser prejudicial, uma inflamação prejudicial ao organismo, né? Esse exudato que é criado, né, no edema, ele tampa, né, a luz dos alvéolos e impede a hematose, a troca gasosa. Outra coisa, hiperemia é boa, porque ela leva oxigênio ao foco inflamatório, né? E isso que a gente precisa, né? Que tem oxigênio para facilitar a recuperação nessa inflamação. Se falta oxigênio, isso desfavorece a inflamação e não se recupera rapidamente. Ela pode se transformar depois em uma inflamação crônica. Por isso, o fumante, gente, quem percebe, se processos de cicatrização em pessoas fumantes são mais demorados. São mais demorados do que uma pessoa que não é fumante, tá? Um exemplo, né, úlceras varicosas, no caso, se você tampar elas, né, antigamente você tampava as feridas, né, assim, de um jeito, não, para evitar contaminação, mas isso era pior, porque ela precisava primeiro, né, do oxigênio, da luz do sol, também para ajudar nessa cicatrização, né, no caso. O calor, lembra que a gente produz calor e rubor, que acontecem uns sinais flogísticos de inflamação? É interessante que quando temos a doença provocada pelo treponema pallidum, que é a sífilis, doença antiga, o calor inibe a movimentação e propagação no caso dessa bactéria, né, da treponema pallidum, impede. E aí ela impede de proliferar. Então, uma coisa interessante de ser notado, né? Então, febre ajuda? Vai ajudar. E isso vai dificultar também, no caso, a inflamação, né? Ou a falta de oxigênio, dificulta a multiplicação no caso de outras bactérias, como os gonococos, né? Estamos falando meningite causada às vezes por gonococo, nem série, e alguns estreptococos, né? Também doenças das vias superiores, das vias aéreas inferiores, no caso. A febre tem efeito bacteriostático? Tem. Só que também tem que ser graduada, né? Não pode ser mais, senão também destrói tecidos. Qual que, então, o papel dessa inflamação? É um processo útil, como falei. Por quê? Ela produz a diluição do agente, então o agente ou a bactéria, ela não consegue, né, basicamente, atacar um determinado local, ela é diluída para que as células de defesa possam fagocitar e acabar com elas. A inflamação ajuda no transporte do fibrinogênio, que é a substância nutritiva para as células inflamatórias, porque aumenta a chegada de linfócitos que produzem os anticorpos, que a gente falou, para produzir imunidade. O líquido do enema é um bom meio nutritivo para as células inflamatórias, porque contém, né, a fibrina, que a gente falou que provém do fibrinogênio. Né? Então, por isso que ela é importante, importantíssimo o papel da inflamação. Só que, se ela não for modulada, ela se transforma em crônica e aí o bicho pega. Tudo isso a gente vai ver na próxima aula, no caso, né? Já na sexta que vem, no caso. Bem, gente, seria até aqui. Alguma dúvida? Uma coisa, se vocês queiram me perguntar, se tenha ficado, se não tiver dúvidas, né?